Olá, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos nós. Hoje, amados, dia 22 de agosto. Quem vos fala aqui é o presbítero irmão José. E aí, mais então, hoje, uma mensagem da palavra de Deus para as nossas vidas. Uma mensagem que já nos revela quem é Jesus, quem foi Jesus. Muitas pessoas têm várias teorias sobre quem é Jesus. Jesus era um homem. Nós cristãos sabemos que Jesus era totalmente homem, mas também totalmente Deus. Então vamos aprender hoje, amados, um pouco mais sobre esta mensagem que está aí no livro de João, no capítulo 1 e o versículo 14. E o Verbo se fez carne, o Verbo, Deus, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, amados, por duas coisas nós temos que lembrar de Jesus: a graça, que por intermédio da graça do perdão dos pecados, Jesus trouxe a salvação para toda a humanidade. O povo de Israel, amados, ele viveu sempre aí, entre altos e baixos, mas sempre muitos com a esperança da vinda do Messias. Mas os grandes líderes esperavam que o Messias, o Salvador, que está lá em Isaías, achavam que ele ia vir numa comissão, ia vir com um grande exército para livrar lá o povo judeu da opressão romana. Mas não. Jesus veio para livrar o homem do velho eu, livrar o homem daquilo que eles estavam buscando, que eram as coisas materiais, daquilo que eles estavam fazendo, que era deixar os outros perecerem, daquilo que eles não estavam fazendo, que era ajudar os necessitados, daquilo que eles não estavam fazendo, amados, que era orar pelos enfermos. Tinha lá o templo, eles se enchendo de coisas, como tinha a questão dos sacrifícios e cada vez enriquecendo mais. Porque aquilo que foi ensinado, passado de geração a geração, eles se achavam que eles eram a tribo escolhida, ou seja, a tribo de Levi. Eles eram os certos para fazer isso. Por muitos tempos foram, mas Jesus veio para acabar com isso. Ah, mas hoje temos pastores, presbíteros, sim. Pessoas como eu e como você, que estudaram, que focaram ali para estar fazendo a obra do Senhor e para estar guiando as outras pessoas que estão começando na fé. Para isso que existem os pastores, os presbíteros, os diáconos, para estar orando pelos enfermos, para estar guiando aí essas ovelhas novas que estão chegando no aprisco do Senhor. Mas não podemos esquecer que depois que a pessoa está ali na igreja, a pessoa está salva, aí a gente tem que ir lá atrás, lá fora, buscar mais pessoas. Amém? Então vamos aqui entender um pouquinho mais dessa mensagem de hoje. Então, amados, o nosso devocional desta mensagem aqui, graça e verdade em Jesus. Bom, graça, como eu falei, pela questão, que Jesus veio para perdão dos pecados. E verdade, amados, que Jesus ensinou, e tudo que ele ensinou era verdade. Ele ensinou, ele apregoou, e ele mesmo disse, ele só falou a verdade, mas muitos não queriam ouvi-la. E hoje, infelizmente, acontece isso também nas igrejas. Muitos não querem ouvir a verdade. Estão vivendo aí numa falsa doutrina, vivendo em pensamentos que acham que é de Deus e não é. Amém? Então vamos lá. Por muitos séculos, a nação de Israel esperava a vinda do Messias, que iria trazer o reino de Deus e tornar todas as coisas certas no mundo. Mesmo com medo, perseguição e atrasos infelizes, eles perseveraram porque a sua esperança estava firmada nas promessas de Deus. A espera de Israel estava finalmente terminada quando o Messias Jesus chegou. No entanto, Jesus não veio em uma grande procissão ou com um grande, enorme,
exército por trás dele. Não, ele chegou calmamente, na calada da noite, como um bebê, em uma pequena cidade chamada Belém. Mas, com uma reviravolta surpreendente, este recém-nascido não era somente o Messias que iria livrar o povo de Deus dos seus pecados, mas o próprio Deus. Como assim? João nos conta que, lá em João 1, e versículo 1, a palavra era Deus, ou seja, o verbo era Deus. E a palavra existe eternamente, mas por um tempo tomou a forma humana e viveu entre as pessoas. Como? Eu não consegui entender ainda, irmão. Então vamos lá. Jesus começou seu ministério terreno da forma mais humilde, vindo como um bebê, como um humano. Mas é através da pessoa de Jesus que vemos a glória de Deus. A glória de Deus foi manifestada em Jesus, que veio sem ser como no ato sexual, onde o homem e a mulher têm filho. Ele veio concebido pelo Espírito Santo e foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja bem, tudo que habitava em Jesus era o próprio Deus. O milagre do nascimento de Jesus é que ele era totalmente Deus e totalmente humano. Essa é a grande diferença de Jesus. Por isso que não havia dolo em Jesus. Jesus veio da glória do Pai, mas tomou a forma humana para que pudesse viver sua vida por nossa causa. O ministério de Jesus na terra pode ser categorizado por essas duas palavras, graça e verdade. Jesus deu graça ao povo pelo perdão de pecados, mas ele também trouxe a verdade através dos seus ensinos e revelações. Todos nós que acreditamos em Cristo recebemos tanto graça quanto verdade dele. Foi-nos dada uma segunda chance, amados, na vida, por causa do perdão de nossos pecados. E nós estamos salvos da separação eterna de Deus por causa das verdades que acreditamos. Agradeça então a Deus aí por enviar o seu filho para a terra como um bebê. Passe um tempo em oração, agradecendo ao Senhor pela graça e verdade que você recebeu. A nossa reflexão, o que Deus está levando você a fazer hoje. Louvá-lo por sua glória. Ser misericordioso comigo mesmo, porque ele tem sido misericordioso. E também aprendendo da verdade, que é a sua palavra. E é isso, amados, essa foi a nossa mensagem. Vamos aqui para a nossa oração desta mensagem e também estarmos aí orando e agradecendo a Deus por mais esta palavra. Podemos entender um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais do que é Jesus, quem é a figura Jesus. Sabemos que ele, e por intermédio dele, é que nos achegamos a Deus, e que é só por ele que podemos ter a salvação. E o reino de Deus, que está por vir, nem o Filho, ele mesmo, o próprio Jesus disse que ninguém sabe, porque é só Deus que vai saber o dia, que sabe já o dia e a hora que ele vai enviar, então, o seu Filho, Jesus, para buscar aqueles que foram chamados os salvos. Amém? Então vamos lá, amados, orando a Deus, amado soberano e eterno Deus. Às vezes, Pai, luto para conceder graça a mim mesmo. Pode ser difícil me perdoar pelas coisas que fiz, mas sei, Pai, que Tu me perdoaste. E porque me perdoaste, posso me perdoar. Eu também, Pai, às vezes me esforço para entender a Tua verdade. À medida, Pai, que me aproximo de Ti, ajuda-me a aproximar-me também da Tua verdade, pelo Teu santo e eterno nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, Pai. Muito obrigado por mais um dia, Senhor, que Tu tem nos dado. Poderoso Deus, eu coloco aqui, Senhor, em oração, o agradecimento, ó Pai, por tudo que Tu já tens feito na minha vida. Porque eu sei, Pai, que Tu foi, Senhor, Jesus, Tu foi enviado, Senhor, por Deus, para que nós pudéssemos ter, Senhor, este privilégio, Pai, de nos achegarmos ao Pai, que antigamente, Pai, os nossos antepassados não tinham esse privilégio.
E também, se não fosse por ti, Pai, estaríamos condenados, porque seria só o povo judeu. Mas hoje não, sabemos que é um povo escolhido. Entre todas as nações, aquelas pessoas que te buscam, aquelas pessoas, Pai, que fazem, Senhor, aquilo que Tu chamou elas para fazer. Poderoso querido Deus, eu coloco aqui em oração, Pai, os pedidos de orações, menino Gael, a irmã Maria Pereira, a irmã, o irmão Gilberto, a irmã Deia, a irmã Crislane, a irmã missionária irmã Fátima, a irmã Maria de Fátima, a irmã Adriana. Também, Pai, lá toda a família dessas irmãs, seus lares, seus filhos, seus ministérios. Também, Pai, coloco aqui, Senhor, em oração, poderoso Deus, meus filhos. Continua a fazer a obra, Pai, aí, Senhor, no meu filho José, Pai, na esposa dele, o filhinho que eles vão ter, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o quanto eu tenho orado, ó Pai, pelos meus filhos, Ana Eliano, José. Também coloco aqui, Senhor, em oração, a irmã Gabriele, toda a família dela, o pai dela, Pai, que vai passar por cirurgia, os avós, a mãe, o serviço dela, a vida dela, Pai. Que Tu sabes, Pai, o quanto ela tem sofrido, Tu sabes, Pai, o que ela já tem passado, o que os médicos já têm falado para ela. Mas sabemos, Pai, que Tu podes fazer aquilo que o homem diz que não dá, sabemos que contigo dá. Aquilo que o médico vem e diz, você vai morrer. Poderoso querido Deus, eu coloco aqui em oração, Pai, essas pessoas e também, Pai, pessoas pelo mundo todo. Mas antes, eu coloco aqui em oração, Pai, os nossos amados irmãos, para que eles continuem, Pai, a levar esta mensagem aqui, esta verdade. Que por intermédio, Pai, da Tua graça, podemos nos perdoar. Somos perdoados, Pai, pela Tua graça. E pela Tua graça, Pai, encontramos a salvação. Também, Pai, podemos, Senhor, através, Senhor, desta Tua verdade, Senhor, que Tu veio para nos ensinar a maneira correta de vivermos uma vida que honre a Deus. Poderoso querido Deus, então, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, Pai, essas vidas e as vidas aí de todas as pessoas, por intermédio, ó Pai, e através dos nossos amados irmãos em Cristo, de todas as igrejas e denominações, todos aqueles, Pai, que Te buscam em espírito e em verdade, continua usando-o, Senhor, grande e poderosamente, para levar, Pai, esta mensagem, esta verdade, Senhor, para as outras pessoas. Aquilo que o Teu servo, Pai, Teu discípulo João escreveu, e que está aqui, Senhor, para que nós entendamos. A Bíblia, Pai, não é só um livro, é um manual do condutor cristão, é um manual do cristão. Assim como tem ali o manual lá, poderoso Deus, da pessoa, quando é uma pessoa que compra, tem lá, Pai, as leis, tem lá o livro das leis. Também, Pai, tem muitos e outros livros que as pessoas buscam para aprender sobre mensagem, sobre história, escatologia. Mas o que interessa para nós? Adianta para nós ficarmos pensando nisso, naquilo? Temos que pensar em uma só coisa: em buscar a Tua presença, em fazer a Tua obra, ó Pai, ajudando os necessitados, poderoso Deus, orando pelos necessitados, poderoso Deus, Senhor da glória. Então, Pai, ilumina cada dia mais a vida dos Teus amados. Continuo, Pai, aqui em oração também pelos meus familiares. Senhor, sabemos que tem pessoas, Pai, perecendo, sabemos que tem pessoas, Pai, morrendo todos os dias sem salvação. Então, Pai, continua, Senhor, instruindo, ungindo e usando Teus filhos e filhas, Pai, para fazer a obra e ajudar, Pai, e chegar lá, Pai, em locais de difícil acesso, em hospitais, em presídios, em clínicas, em penitenciárias. Poderoso Deus, pelo Teu santo e glorioso nome, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de trabalho.
Muito obrigado, Pai, por esta mensagem e pela vida de cada servo teu, pelo mundo todo e também de todas essas pessoas, Pai. Que sabemos, Pai, que a tua glória vai chegando, que enquanto não chegar até a última pessoa, não souber da tua verdade, não chegará a tua vinda. Essa é a informação que temos, Pai. E também temos a informação que a tua vinda está próxima. Porque está tudo se cumprindo, tudo aquilo que tu também deixasses lá para o teu servo, para o teu discípulo, João, lá em Apocalipse, está se cumprindo, ó Pai. Vemos coisas hoje, Senhor, de ficarmos chocados. E continuamos orando, ó Pai. Sabemos, Pai, que os governos, quanta corrupção existe, mas não começa lá no governo, começa com as pessoas. Cada um procurando para si, sem querer saber dos outros. O outro que se lasque, cada um que busque o seu. Muitas pessoas pensam desta forma, Pai. Então, Senhor, que nós possamos, Pai, ser, Senhor, uma candeia. E Tu, a nossa luz, Pai, que vai iluminar esta nossa candeia, para que nós possamos, Pai, levar luz para as outras pessoas que estão vivendo em meio à escuridão. E se nós estivermos, Pai, com a nossa candeia fraca, Senhor, renova as nossas forças, renova as nossas energias. Quebra, Senhor, o velho eu e faz de nós, Pai, um vaso novo, usado em Tuas poderosas mãos. Pelo Teu santo, maravilhoso e eterno nome, eu entrego esta mensagem à vida de cada um. Em nome de Jesus, assim, eu entrego e aguardo e eu espero. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Que todas as pessoas saibam, Pai, o grande sacrifício que Tu fez. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amados, que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com todos vocês. Um ótimo e abençoado final de semana a todos aí. Que Deus abençoe, guarde, proteja grandiosamente aí a sua vida, a sua família. Busque ao Senhor, busque entendimento da palavra do Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Tenha pessoas que precisam de oração, deixe lá nos comentários, amém? E eu agradeço então o Senhor mais uma vez por esta oportunidade, pelo seu carinho, o seu carinho aí com a palavra. Você pode ver, amados, eu não estou aqui buscando público e nem cobrando nada de ninguém. O que eu venho fazer é a obra. Eu espero que você, se você um dia quiser ajudar com algo, ajude um necessitado. Se eu um dia precisar de algo, eu vou pedir aqui. Fiquem todos com Deus. Eu agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.